Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Elm. Hoje é dia 5 de julho e são 10h15. Hoje nós teremos o encerramento da oficina, desse ciclo de palestras, né, que nós fizemos, palestras, ensaios e concertos. E nós tivemos a presença do professor Cacá Malaquias e hoje teremos aqui o professor Esdras Rodrigues falando um pouco da rabeca, do violino e da interpretação musical na música popular desses instrumentos. Então, quero receber aqui com muita satisfação o professor Esdras. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Você senta aí na cama. Bata uma palma bem forte se eu começar a derivar, sabe? Sinceramente, claro. Mas é um prazer estar aqui. Agradeço, Jeremias, mais uma vez por me convidar a participar dessa série, né? Nessa série é a primeira, a outra era outra coisa, né? Quando ele preparou avaliações sobre o maracatu lá em Ibaião, a Orquestra Americana. Foi muito interessante a experiência de falar sobre música brasileira. Ninguém é músico de cordas. Não, né? Porque a ideia, assim, lá quando a gente conversou muito com a orquestra, para falar com os músicos da orquestra e tal. Eu tenho uma conversa meio direcionada para isso, mas a gente vai adaptar para fazer uma conversa mais geral, né? Para a gente entender um pouco disso, né? A questão de interpretação de cordas, não seria nem na música popular, né? A primeira coisa que a gente vai pensar assim, então, que tradição que a gente tem de cordas na música popular brasileira? Dá para pegar nos dedos, né? É muito pouca coisa. Você vai começar a ter, obviamente, você tem lá para trás já alguma presença de cordas na música brasileira, com alguns relatos. O primeiro é a música de sapateiros lá né, na Bahia, quando os rabequeiros, e provavelmente não era só rabequeiro, mas violinista também, os escravos e funcionários públicos e gente de todo tipo, não podia tocar dentro da igreja, eles se reuniam na porta da igreja, e diz que era uma charanga infernal, tocando todo tipo de música. Relatos de rabeca, né? Como o termo rabeca era intercambiável entre violino e a rabeca de fato, então o que a gente deveria ter é essa primeira, assim, a gente pode dizer que uma das primeiras manifestações de música popular no Brasil eram esses grupos, né? Então essa presença estava lá, mas aí a gente não tem registro, não tem nem registro sonoro, obviamente, nem partitura. A gente fica imaginando o tipo de música que era feito. Esse é um arremedo de muitas outras músicas. A gênese da música brasileira, com certeza, uma presença muito marcante dos ritmos afro-brasileiros, né? E aquela coisa toda muito forte ali, muito presente. Depois a gente vai começar a ter, no final do século XIX, quando o choro começa a tomar cara, a gente tem o Animal, que era não lembro o nome dele. Ele escreveu um primeiro relato sobre o choro no Rio de Janeiro. José Alexandre Pinto? Isso, José Alexandre Pinto. O Animal, né? Apelido dele. E ele relata um mundo imenso de músicos, né? De todo tipo. E ali você encontra violino, até alguns violoncelos, né? Então, aí você já vê que, agora eu já estou falando de música popular mais definida, né? Mas é uma coisa muito incipiente, são números muito baixos, realmente, a presença de músicos de cordas, né? Como sempre foi. Eu acho que a gente começa a ter uma reviravolta, assim, um pouco maior no Chiquinho. Começa a escrever, aí tem os arranjos todos, que já vem com uma... Você pega os arranjos, quando ele começa a meio que orquestrar e abrir, você já tem naipes de corda, uma presença assim, bem bacana, e uma escrita característica para cordas dentro daquilo. Agora, a gente dizer que isso virou uma tradição, jamais, né? É só a gente pegar o que acontece hoje em dia e ver que a gente está, assim, fazendo alguma coisa que já poderia ter acontecido no começo do século XX, né? Que seria, assim, uma organização de material e uma criação de metodologias, ensino de cordas populares no Brasil. Se você pega... Rádio Nacional do Rio de Janeiro é uma outra continuidade aí, né? Pixinguinha, Radamés principalmente, escrevendo e desenvolvendo uma linguagem para as cordas dentro da música popular brasileira. Aí sim a gente pode dizer que a gente começa a ter uma coisa com um pouco mais de pedigree, né? E aí dentro da Rádio Nacional sai uma figura muito interessante, que dá para dizer que é o primeiro grande nome, né?
o artista e era o violinista, o Fafá Lemos, que tocava no trio Surdina, que é o programa da Rádio Nacional das Madrugadas, Noite em Surdina, né? Com o Paulo Tapajós, e criaram esse grupo para ficar tocando música instrumental. O grupo era nada mais, nada menos do que Garoto, Fafá Lemos e Chiquinho do Acordeon. E era uma galera que tocava com Carmen Miranda, Estados Unidos, uma relação assim, com aquele momento efervescente, particularmente um momento efervescente com música americana, né? A relação da música americana, jazz e tal, né? O Fafá Lemos é muito interessante porque ele é um grapelli brasileiro. Vocês procurem ouvir, o Spotify tem coisas dele, é super interessante. Porque ele tem uma dupla personalidade. Ao mesmo tempo que ele tem que o programa era todo em cima de música brasileira, na sua maioria, mas faziam boleros, coisas internacionais que estavam muito em voga na época, e aí ele se transformava no Grappelli, que era o grande violinista francês, o Stéphane Grappelli, né? E os estilos, os improvisos, era tudo muito parecido. Né? Quando ele ia para a música brasileira, você já vê uma utilização do violino como um imitador de outros instrumentos já consagrados na música brasileira. Então, você vê o violino assumindo diferentes papéis dentro da música. Ora cavaquinho, ora um bandolim, né? Mas não aquela coisa violinística mesmo, aquela linguagem violinística que normalmente vem emprestada da música erudita, né? Você vê que até no jazz, até nos dias de hoje, você tem muito disso, né? Então, é muito interessante você ver essa formação desse instrumento brasileiro, emprestando coisas de outros que já estavam lá consagrados. Né? Por ele não ter uma presença definida, ele toma essa via de imitar instrumentos para se posicionar ali e achando o seu caminho. Porque ele não era só, no trio, ele não era só um instrumento solista, como é comum, você ter o violino sempre fazendo melodia, cantando. Fazia todo tipo de material musical, desde o acompanhamento, né? E aí você vê usando a utilização de pizzicato, tocando com os dedos, batido e tal. Ele cantava também, dizem que o Fafá Lemos, na verdade, é o grande precursor da bossa nova no Brasil, por cantar com aquela vozinha mansinha de João Gilberto, do Brasil anterior. Né? Então dizem que, na verdade, essa voz do João Gilberto, que se consagrou na bossa nova, é o Fafá Lemos quem trouxe. Foi o Fafá Lemos quem trouxe. Então, isso é muito interessante. Bom, mas enfim, a história do instrumento popular. E depois disso, passa muito tempo. Você ouve falar uma coisa aqui, ou mais recentemente, aqui, outro ali. Mas é agora, nesses últimos 10 anos, é que vem acontecendo um super movimento em torno de cordas populares, particularmente o violino. Né? Tanto que tem disso, violino popular brasileiro, o violino popular brasileiro. Quer dizer, virou até uma marca. E uma marca e um produto. Né? As pessoas recebem os anúncios como isso é utilizado como gancho para vender. Né? A questão de como se ainda fosse uma novidade. Né? Só que agora, além dessa questão de tocar, a gente começa a ter quem? No Rio de Janeiro, o Nicolas Krasik, né? Francês, né? Que virou um nome de violino popular no Brasil. Mas aí o Nicolas, você começa a ouvir e ele fala assim, bom, esse cara vem do jazz, né? Porque tem uma linguagem jazzista assim, por excelência. E não só do jazzista, você tem Grappelli junto, tem o Didier Lockwood, que é outro francês também de renome. Enfim, a gente tem uma escola francesa de jazz, né? Que vem desde antes de Grappelli, vem passando por até hoje está lá. O Didier morreu há pouco tempo, mas tem um monte, obrigado. Mas tem um monte de músicos, né? Tem uma linhagem muito grande, né? Mas depois disso, aí você tem um brasileiro tocando, o Ricardo Hertz, não sei se vocês conhecem, tremendo músico. Mas o Ricardo, que tem uma formação erudita, como praticamente todos eles, desde sua forma de violinista mesmo. Mas estudou no Conservatório de Paris. Então, de novo, pega essas influências de onde? De Paris. Então, dá para dizer que a gente tem uma formação de escola de cordas, né, mais particularmente o violino popular no Brasil, de linhagem francesa. Isso aí vem desde lá de trás, desde o que falamos, que nunca teve na França, mas que era totalmente influenciado pelo Stéphane Grappelli. Né? E aí vai. O grande barato dessa história toda é que você começa a ter com esse pessoal agora métodos de ensino. Então, eles estão começando a compilar material de estudo específico para a questão de violino popular. E aí você já começa a identificar o que define, então, pelo menos nesse momento nosso, com essas cabeças envolvidas,
o que define o violino popular. E cordas, arcos populares, vamos dizer assim, que dá para adaptar isso para viola, para violoncelo, um monte de coisa. Né? Então, assim, essa definição na questão do tratamento de ritmo, na questão do ar, certas questões melódicas, né? E certas utilizações, né? Aí vocês vão estar criando uns padrõezinhos e isso vai sendo replicado. Tem no momento, pelo menos, umas 10 pessoas fazendo um trabalho parecido. Nicolas Krasik e o Ricardo Rex foram os primeiros a fazer esses métodos, que já estava dando algum tempo, né? E agora, um pouquinho antes, aqui, muito dentro da pandemia, várias pessoas da nova geração, abaixo de 30 e 30 e poucos, também lançando seus métodos. E eu tenho uma orientanda ali que está fazendo um trabalho de doutorado sobre isso, e ela tem analisado esses métodos, assistido às aulas e tudo, e ela fala assim, é muito engraçado, tem uma coisa assim de mercado, que cada um está se especializando numa coisa. Um foi para o choro, um foi para o forró, outro foi para isso aí e tal, né? Interessante. Mas aí a gente então tem uma primeira grande movimento para organizar isso e para tornar isso uma coisa assim, ó, agora fica, chegamos para ficar, né? Mas a gente tem os expoentes aí, o Ricardo é muito interessante, porque ele já lembra muito o Fafá Lemos, né? Porque o Fafá Lemos era um virtuoso, tocava muito violino, né? O cara impecável, assim, de afinação, de articulação, a clareza toda dele fazendo. E o Ricardo também é um virtuoso, impressionante o que ele faz. E ele também baseado em cima de outros instrumentos, roubando o resfolego da sanfona, né? E a coisa mais, a maneira de trabalhar a harmonia com o ritmo dos cavaquinhos. Você vê que tudo, você consegue tirar isso tudo da maneira dele tocar, né? Então, você meio que sacramentou isso com uma maneira. Ao longo dos anos, isso vai se transformar numa linguagem de cordas, violinística, né? Vai ficar só a lembrança do que estava lá para trás, né? Então, dá para dizer o seguinte, a gente não tem muita tradição de música popular para cordas no Brasil. Então, a gente tem que falar de uma maneira geral, porque a gente tem uma grande mistura envolvendo cordas. Aí, se for pensar, a corda mais brasileira, a corda friccionada mais brasileira que a gente tem no Brasil é a rabeca brasileira, né? Que a gente pode dizer com certeza que está aqui há muito mais tempo que o violino, né? Porque o violino, não sei se vocês sabem, mas um dos instrumentos que dá origem ao violino, que é um instrumento híbrido, o violino é uma fusão de 3 instrumentos. Ele é um instrumento inventado. E a primeira evidência dele iconográfica é por volta de 1540, que aparece numa pintura, um desses anjinhos de pintura, com um instrumento na mão que era nitidamente diferente de todos os outros que sempre apareceram. Formato de violino, cabeça, voluto e tal. Então, daí começa. Então, o violino, desses 3 instrumentos de quais ele tira a sua criação, um se chamava rebeca, que era um instrumento da Península Ibérica que vem aí dessa linhagem do rababe, que os mouros levaram para a Península Ibérica, com as invasões lá. Então, esse instrumento, o rebeca, já estava presente lá, e agora, 1540, o violino, quer dizer, 1600 é que o violino vai começar a pôr a cara na fotografia. Só que os portugueses já estavam aqui há muito tempo. É óbvio que veio um monte de música para cá no começo, né? E muita gente tocava, particularmente porque esses instrumentos todos, inclusive o violino, no seu período inicial da história, era um instrumento de rua, um instrumento associado a ralé, a festa de rua, a baderna e tudo mais. Tanto que ele custou entrar nas cortes europeias, porque quem estava nas cortes europeias era a família da viola da gamba, né? Tocada como um violoncelo aqui, até os pequenininhos. Esse era um instrumento de nobreza. Então, você vai encontrar isso lá nos 1600 e pouco, tratados dizendo da batalha entre os violinos e a família nobre das violas, né? Acabou perdendo, porque o violino, enquanto ferramenta sonora, era espetacular, né? E não demorou muito, 1540, em 1600 e pouco, você já começa a ter os italianos, os amatos, os Stradivari fazendo instrumento. E o Zé tomou conta da Europa e em pouco tempo tomou conta do mundo. Turquia, Índia, Grécia, foi para todo lado, que era um instrumento ultra versátil, né? Então você tem lá o que você tem aqui, né? O instrumento, o nosso é muito tardio, mas se você for pegar em outros lugares, o violino está presente nas músicas nacionais, tocando, substituindo outros instrumentos,
há muito mais tempo, já desde o começo. E ele desbancou muito instrumento local, instrumento, né, da cultura, e ele entrou e substituiu esses instrumentos. Os instrumentos ainda são tocados até hoje. Dá para comparar isso com a gente aqui com o Brasil, com as rabecas? Eu acredito que não. Porque o que a gente tem no Brasil, a rabeca ficou associada ao mundo rural, a um mundo normalmente de muita pobreza, de muita dificuldade, né? Assim, e ficou restrito a esse mundo. Você tem em outros lugares do mundo uma música clássica, né, indiana, com instrumentos locais, assim, não dá nem para dizer que são rústicos, né? A nossa rabeca, de verdade, manteve um grau de rusticidade elevado até os dias de hoje. Então, ela, enquanto instrumento, assim, apto a tocar coisas muito complicadas, assim, é bem limitado, né? Então, não dá para comparar os processos, né? Apesar da rabeca no Brasil. O violino não veio substituir a rabeca em nenhuma outra coisa. Foi exatamente o contrário. A presença das rabecas no Brasil dá um sotaque aos instrumentos da música clássica, de cordas, e aí a gente tem uma linhagem de compositores que foi beber nessa fonte, né? Ela empresta o sotaque dela como rótulo de autenticidade, de brasilidade, de música brasileira, né? Então você vai ter, assim, qual o grande momento disso, vamos dizer assim? Eu diria que é o movimento armorial, né? Acontecido em Pernambuco em torno do Ariano Suassuna no comecinho da década de 70, que, assim, vai além da questão musical e vai para uma questão ideológica, né? Todo um discurso todo elaborado em torno disso. Não pega só a música, não pega as artes, o teatro em geral, né? E ali a gente tem toda essa conversa da mistura, da importância que esses instrumentos têm, não só a rabeca, mas o pife, né? Tem toda a viola, né? Tem toda essa história. Cada instrumento desses nossos aqui, eles têm sua história peculiar, né? Não dá para comparar também o pife e a rabeca, né? Tem muitas coisas muito características, tem um outro caminho, tem outros grupos, né? Você pega a idade que tem títulos de Caruaru, sei lá, tá 90 anos, desde a gênese dele lá. Começou com o Biano menino, né? Sebastião Biano está com 102 anos. 102 anos, ele tocava desde os 10, sei lá. Aí toca um pouco. Mas era um grupo organizado, que caiu no mercado, né? Indústria fonográfica, rabeca, você não tinha uma orquestra de rabecas de 90 anos para O trás. Gilberto Gil, ele... Foi que ele praticamente lançou, né? Então, como é que se diz? O movimento do tropicalismo, né? O Gil, ele... De valorização da nossa cultura. Exatamente, como aconteceu com o movimento armorial. Sim. Eu posso perguntar? Pode. Para a gente não esquecer, eu anotei aqui. Eu dei uma canja aí com uma orquestra de cordas do Conservatório Carlos Gomes. Sim. E você sabe, a gente tem um ouvido maduro, né? Quando eu escuto o Mourão do Guerra Peixe, eu vejo muito isso que você está falando, a questão da rabeca. Sim. Não é? Sim, total. Porque primeiro que essa música não chama Mourão, ela chama Agora. Mas ela nasceu como de viola e rabeca. Porque tem por uma viola caipira. Tem aquela coisa da viola. Né? Isso. Ontem eu estava mais relaxado e comecei a ouvir essas coisas. Aí começa a encaixar. E também a gente está nesse movimento, aí parece que as coisas têm. Conspiram. Mas é interessante ver exatamente isso, Cacá. Porque aí você tem esses movimentos, né? E quando você tem esse esforço consciente de levar a música para esse lado, de trabalhar esses aspectos em si, as coisas começam a acontecer, né? Então, o que você tem aí nós vamos falar do Guerra Peixe, né, do Mourão. Guerra Peixe. Aí, assim, que você tem os compositores e os compositores, né? Em matéria de brasileiro, dessa utilização, exatamente desse empréstimo do universo da cultura popular, dos instrumentos da cultura popular, você vê
dá para dizer que das coisas de maior sucesso que a gente tem nesse sentido, dessa música híbrida, que consegue realmente juntar as coisas, você custa definir o que é aquilo, é música clássica, é música popular. Você não sabe dizer. O desafio é a classificação, porque realmente alguns compositores conseguem um efeito maravilhoso. E Guerra Peixe é um. E Mourão é um negócio também, assim, incrível, né? E isso é um outro lado da nossa conversa, que aí você tem peças e peças. E aí, quando você vai falar de interpretação, interpretar uma peça e a outra peça, é completamente diferente. Porque aí tem peça que fala sozinha. E eu acho que o Mourão, por exemplo, é um caso de muito sucesso. É super bem escrita, né? E os acompanhamentos, tudo assim, é uma tradução maravilhosa da cultura popular, dessa referência da cultura popular. Outra pessoa atual, Zé Gramani. O Gramani, para mim, é uma segunda onda de música armonial, né? E é muito mais legal, por um aspecto, assim, que o pessoal lá ia buscar essa referência na música, colocava isso muito na partitura, né? E o Gramani pegou um outro caminho. Apesar de lá eles utilizarem rabeca, viola, os pifes também, quinteto armorial, né? O Antônio Nóbrega, essa turma toda. Quem que era o pifeiro lá? É Gildo Vieira, lagoano, né? Tem composições e mais composições, né? É uma referência. Ele né? tem métodos, inclusive ele gravou um CD, mas infelizmente ele me deu, mas infelizmente não foi. Não tem, não. Pois é, é preciso urgentemente. Mas ele é vivo, não? Não, ele morreu. Já faz tempo. Morreu faz tempo. Eu não lembro de que geração ele não lembra. Ele fazia uns instrumentos, né? Sim, inventor de Ele inventou vários instrumentos. É demais o cara. Um pífano que dá para tocar 3 pessoas, né? Pois é, ele inventou isso aí, cara. O grande, ou seja, não é o pife que é, não, ele colocou 3 pifes juntos, assim, para tocar 3 pessoas. Igual o Smetak, né? Aquele instrumento maluco. Mas o Gramani, ele, na verdade, ele pega os instrumentos, ele escreve para os instrumentos. Então, o Gramani começa, na década de 90, a colecionar rabecas brasileiras, e cada uma tinha uma característica, que isso é uma coisa de rabeca, que você não tem padrão algum sobre nada, né? Então, cada instrumento que ele pegava, ele ficava experimentando, aí ele compõe uma peça para aquele instrumento, explorando tudo que ela conseguia fazer. Mas fazia com técnica violinística, né? Elaborando pra caramba, ele acha que tem que dar uma pesquisada na qualidade das cordas, até fazer o instrumento falar o máximo que conseguir. E ele escreve essas peças, aí com acompanhamento de cravo, de voz, de flauta. É genial, um negócio assim, de novo, é uma escrita que lembra essa característica do Guerra Peixe, né? Muito bem escrito. Então, você não consegue classificar aquilo. Se é uma música popular, se é erudita, tem de tudo no meio, né? Muito bem misturado. Então, o que a gente vai ter? Voltando, rebobinando um pouco, você tem essa questão do repertório em si, que já é de muito sucesso, que já apresenta essa mistura e essa presença do popular na música, como foi o caso de Armorial e Gramani, por exemplo. E você tem outras peças que você já tem material brasileiro, você vai ter desde o século XIX, os nossos compositores consagrados, né? Até Carlos Gomes, né? Se for para pensar, mas Leopoldo Miguel, um monte de gente colocando material brasileiro ali, que tinha um sabor muito mais de exotismo do que praticamente exploração da música brasileira, ou do material brasileiro, que estava na onda do próprio nacionalismo, que tomava conta do mundo inteiro. Né? Todo mundo fazendo música nacional, essa utilização de misturas, né? do folclore e tudo mais. Depois você vai ter quem? Um Vila, né? Aí o Vila Lobos, você vai começar assim, você colocar um Guerra Peixe, um Vila Lobos, os dois exploram música nacional, mas você vai ter você vai ver aquela música impressionista, né? Então, isso tudo vai afetando depois a questão da interpretação em si. Tem aquele compositor cearense que é pouco falado, que é Alberto Nepomuceno. Talvez seja um dos primeiros compositores nacionalistas. Né? Sim, tem muita coisa. Você pega quartetos de corda, sonata, assim, tem bastante material brasileiro
na música. Mas é aquela coisa que, assim, na escrita, você comparando, é muito parecido com a música dos outros, Certo, né? entendo. A diferença está depois que você vê que aí tem uma exploração, assim, não, a música brasileira vai dar o tom para a música toda. Então, na harmonia nós vamos tratar, o ritmo nós vamos tratar, tudo em torno disso aqui. A outra vinha de fora para dentro. Né? De repente aparecia material brasileiro. Quando você vai falar de interpretação, é uma coisa complicada, porque assim, primeiro você tem que fazer algumas perguntas básicas, né? Assim, tudo bem, nós estamos apresentando todo esse material, tem tudo isso aqui na frente, assim, mas que importância tem? A interpretação em si. Por que você vai se preocupar em fazer uma interpretação diferenciada? Para a gente, já que é para cordas a conversa, por que eu vou querer fazer alguma coisa diferente? Se eu nasci e cresci dentro de um ambiente de violinístico brasileiro, que é totalmente europeu, colonizado, né? Até hoje a gente está na colonização. Por quê? Nossos métodos são todos europeus. Os métodos mais utilizados que a gente tem são de 1800. E foi a grande revolução do ensino metodizado, foi em 1800, Conservatório de Paris. A criação do Conservatório de Paris tirou o quê? A relação toda que você tinha de mestre-aprendiz, que vinha anteriormente, né? Todos os grandes violinistas, Vivaldi, Corelli, todos eram professores também. Veracini, você tem uma linhagem de músicos, professores gigante. Daí saiu a raiz de toda a construção de cordas violinísticas que existe no mundo atualmente. Só que chega no momento, em 1800, isso para o Conservatório de Paris. Zilhões de métodos escritos, né? E quando você pega no método, você faz o quê? Você foca, você privilegia alguns aspectos do tocar. Porque aí você coloca o quê? São métodos de exercícios, de estudos. Então você está fazendo o quê? Um estudo de arco, um estudo não sei o quê. Então você passa isso tudo por um filtro. E a partir dali você deixa de ter a diversidade da individualidade, né? Via mestre, aprendiz, via nacionalidades, italianos, franceses, ingleses, alemães, né? Todo esse pessoal que era super influente. E você tem as escolas francesas, a escola alemã, você tem o polifonia alemã, com os Bachs da vida, com Franz Ignaz von Bibel, né? Aqueles caras que, assim, polifonia era coisa de alemão, em instrumento de arco. A italianada era a fritação, os Vivaldi, os Corelli, né? Aquela coisa de harmonia, muito movimento na música. Depois disso, isso vai standardizando e vai ficando um negócio assim, totalmente, né? Lugar comum. E a gente até hoje utiliza esses nomes. Obrigatório. Você pegar e fizer uma assim, por exemplo, aqui no Brasil, os cursos de universidade, pega as grades lá, pega os sílabas do... Tá tudo nos métodos Kreutzer, Fiorillo, Rode, Tom, tudo do Conservatório de Paris, até hoje. Então é uma coisa complicada, porque aí a gente tem que se perguntar, bom, mas assim, a gente vem nessa tradição, né? A gente sempre tocou de um jeito, e é super legal, super bonito, acontece uma música maravilhosa. Mas você começa a se perguntar também do outro lado, assim, pô, mas e essa música brasileira aqui? Vocês que vêm do Nordeste, você vai tocar um armorial, você vai tocar muito diferente do que eu toco. Porque você está dentro daquela cultura. Desde que você sabe, abriu os olhos, né? Você está ouvindo essa música. Com assim, muita propriedade, aquele negócio faz parte do ambiente. E assim, tem horas que você pergunta assim, mas caramba, isso aqui podia ser um pouco mais molinho, né? Tocando com a orquestra do conservatório, você vê que ainda tem muito de uma linguagem que está mais para um lado do que para o lado de cá, né? Do popular mesmo. É uma coisa assim, ele já sacramentou com aquele negócio aí. Você sempre vai comparar uma interpretação de um grupo brasileiro, uma orquestra sinfônica, e vai brasileiro, com uma orquestra sinfônica de fora, às vezes você não consegue diferenciar. Não tem diferença nenhuma. Então, eu falo assim, ok, dependendo da música, obviamente você vai ter graus de brasilidade, né? Vamos chamar essa brasilidade, assim, uma presença massiva de material, ou a exploração persistente de ritmos brasileiros, né? Muito evidentes, muito claros, a presença do que a gente chama de levadas, né?
Porque você pega já que está falando do Mourão dá para você pôr uma levada e ficar nela, né? A música inteira, né? Porque uma coisa que E você não tem isso, raramente você tem um trago desse, né? desculpa, uma coisa que eu observei, que a gente observa, por exemplo, ontem foi tocado no repertório algum movimento das 4 estações, e depois o Mourão. Você começa a ver a diferença disso que você está falando. Embora seja um pouco, não é que é parecido, pelo fato de ser uma orquestra de cordas, mas aí você associa que a diferença disso que está falando da questão da rabeca, né? na interpretação, né? Do Mourão. Ou mesmo assim, a relação dos instrumentos com outros instrumentos, porque eles imitam, eles emulam instrumentos da cultura popular. O teu baixo fazendo a bomba. Exatamente. E você tem o violino fazendo rabeca. Mas cadê aquela relação da rabeca com a bomba que você vê na real? Não está mais lá. Está só aquela escrita. Como é uma escrita super bem feita, né? Que junta muito com muita habilidade esse material, acaba aparecendo, uau, né? A música brasileira, você já fica com aquela vontade de... Coisa que você não tem como dar roupas, claramente. Porque o Vila está lá e a proposta é outra, né? E eu acho que a interpretação aí deveria vir diretamente proporcional à música que você tem, por exemplo. Para a gente, eu acho que assim, é a construção de uma identidade nacional, no que diz assim, interpretação. Eu falo assim, por que essa conversa é importante? Já está acontecendo, é super legal, puta concerto bacana, não sei o que. Ela fala assim, bom, mas peraí, cadê a nossa identidade? Por que os meninos exatamente igual a gente toca? Não tem diferença nenhuma? Pois não. Porque a gente toca essa música igual os gringos tocam, o contrário também. E quando os gringos não tocam, melhor, né? Exatamente. Entende? Porque aí você pega dentro de uma proposta, e às vezes você pega um músico muito habilidoso ou com uma visão, né, uma estética completamente diferente, os caras vão a fundo nisso, não é para a praia deles, mas eles não estão a fundo no negócio, e o resultado é assim, uau, né? Porque é uma questão, sabe, um olhar minucioso, atento a certos elementos, que às vezes aqui no Brasil a gente não tem, faz aquele negócio batido, uma música quadrada, né? O cara que tem o apelo que a gente tem na popular. Isso que você falou sobre os zabumba, quer dizer, até a gente está sempre discutindo, né? Eu e Jeremias, a respeito disso. É preciso conhecer os elementos também, é preciso conhecer o apoio, é preciso conhecer a banda de pífano, é preciso conhecer o bendito, né? O repentista. Então, todos esses elementos precisam estar bem Digeridos. exatamente, nas universidades, por todo o campo, na verdade, para poder... Mas aí você para pensar, né, Cacá? Quando você pega a gente em 2022, usando o método de 1800, né, tem um salto grande até a gente conseguir ensinar a boi, o repente, dançar de aula. Porque senão você não vai... Isso que você está falando, você vai pegar uma peça de um compositor desse aí, brasileiro, aí vai ter aquelas dificuldades na questão da... Mas o problema é o seguinte, está tudo certo. Enquanto a gente se mantém colonizado, está tudo dentro do script, né? Continuamos colonizados, né? Continuamos com uma referência de estudo, de material europeu, cara. E a gente não... Por quê? Demora tanto para criar, assim. Parece que não houve ainda aquela motivação super forte, né? É uma mentira falar isso, já vem há mais de décadas aí trabalhando nisso, mas assim, mas é tardio esse movimento, a criação de uma coisa de identidade nacional mesmo, na nossa música. E aí eu acho que essa música... Caramba, você pega o Ferra Peixe, o cara era um estudioso de cultura popular, era violinista de formação, compositor, escritor, e era um super pesquisador de cultura popular. Agora, quando o cara vai lá na cultura popular, lá no meio lá no sertão, lá, na região que você está, que é riquíssimo, tá, o cara vai para lá, colhe aquele material todo, depois ele pega, traz isso, compõe uma peça. Quer dizer, ele fez isso sem jamais imaginar que ele pudesse soar muito parecido com o som de onde ele tirou, que usasse uma mistura realmente rica nesse sentido, né? De
captar além da superfície, né? Além do mais perceptível, ou captar as coisas com um filtro muito forte, né? Da tradição. E, obviamente, você tem instrumentos e instrumentos. O violino, o piano, os instrumentos, é uma tradição que é assim, você não respira, né? Um treco que, assim, são tantos séculos aí de tradição, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se manter. Então, é difícil romper com essas amarras, né? E a academia, né, que a gente passou a vida replicando, né? Replicando. A gente tem dentro de um sistema americano de pesquisa, de coisa, quer dizer, a gente, obviamente, é tudo certo, é assim que as coisas caminham e a gente vai achando nosso. Mas eu acho assim, essas discussões que a gente tem hoje em dia, que já não é uma discussão de agora, que já está desde lá de trás, né, os nossos escritores brasileiros, como sendo, que estava preocupado com isso, não importa a motivação dele, ele foi e fez, né? Carlos Gomes escreveu obra, trouxe temática nacional, tem coisas lá. Depois você vai ter o Povo Vila, né? Aí já é a Mário de Andrade, uma coisa forte, trabalhando em cima disso, já fez uma ideologia mesmo, né? De trabalhar as coisas com motivo. Depois você vai ter os Minhões da Vida, essa segunda geração de nacionalistas. Depois você tem o Movimento Armorial, Zé Siqueira. Teodoro Nogueira, da viola, umas coisas tão malucas perdidas que a gente nem sabe que existe, né? Muita gente trabalhando nisso. O que falta para a gente? No quesito interpretação, falta a gente ser instruído nisso. Falta a gente cair na real com relação a esses elementos todos. E isso é uma coisa assim, dentro de um mundo em que a gente trabalha aqui, que a pessoa que vive a cultura popular, a tradição oral, o cara vai aprendendo, vai passando. A gente, nesse mundão nosso aqui, a gente é dependente dessa questão de ter livro, ter método, você passar, ter professor ensinando. Então, é uma outra estrutura. A gente começa a construir agora. A Unicamp já está pioneira no curso de música popular no Brasil. Já tem muito tempo. Mas é fantástico, não demorou para ter outros. Hoje em dia você já tem isso mais espalhado. Então, é legal que você tem, nessa questão da brasilidade, é forte, né, dentro da academia, a questão da música popular brasileira. Mas a gente ainda assim, enfrenta brigas homéricas, né? Porque, não, mas a gente é erudito. Como assim? Os caras são populares. Tentava juntar a meninada da música popular na música de câmara, todo mundo ficava assim. Vou fazer o contrário, levar os moleques da música erudita para as práticas populares. Não, mas esses caras são da erudita. Gente. Então tem essa coisa, essa divisão, é muito presente ainda. Então a gente acha que está num processo de construção da nossa identidade, né, nacional, que eu diria assim, que está bem embalado, né? Acho que em mais uma década aí a gente tem um cenário completamente diferente. Mas uma coisa que é super importante é a construção da nossa identidade enquanto intérprete, né? Porque essa depende da gente mudar nossas próprias referências pessoais, de audição, né, de interesse. Porque assim, você pega o pessoal, ouve muito pouca música brasileira dentro dos cursos nossos. Você vê que assim, uma cara que eu ouvindo às vezes só as mesmas coisas de sempre. Que escreveu no YouTube, é só o conceito de Brahms, conceito de Tchaikovsky, conceito não sei o quê, que é uma coisa de tradição, né? Daquele fetiche, né? De um instrumentista de ficar babando o ovo em torno de sempre as mesmas coisas, né? Em vez de olhar a música como uma coisa mais abrangente, em vez de olhar a música como um negócio que é uma prática social, por exemplo. Tem outro tipo de construção em torno dela, que a gente precisa estar ligado nela, né? Isso é muito interessante. Deixa eu me perder aqui, onde eu ia na sequência. Bom, em se tratando da interpretação, então, né, a gente precisa ter uma abordagem totalmente diferente, né, a partir dessa visão. Dentro desse mundo nosso, se for pegar aqui o quanto intérprete, né, você não vai falar do pessoal da cultura popular, o intérprete, né? Então, aí um substantivo no menor sentido, né? Não é intérprete, né, da cultura popular. Não, ele é um personagem, ele é a cultura popular. A gente tem essa relação de uma figura fora do negócio, né?
e que a gente vai lá e faz. Então, talvez então está precisando enrolar essa aproximação, né? A gente ser mais inserido. Por isso que eu acho que essa questão da construção de uma identidade é tão importante. Né? A gente tem uma identificação com aquilo. Mas o que é preciso também, já que a gente está falando de escola, de formação, de uma tradição, né? Ou a tradição erudita, a falta da tradição na música popular ou na nossa música em geral, às vezes falta material. Material musical falta? Não, sobra. Tem material de referência, de origem da cultura popular, tem material musical escrito, que se você for pesquisar, tem coisa pra caramba, né? De solo, de orquestra, de grupo, todo tipo de referência. Mas às vezes falta material de ensino, material de análise, né? Método de análise. Então a gente começa a ter algumas tentativas, que você tem dentro de teoria musical, você tem o que se chama de análise musical, que de novo também é uma coisa assim colonizada, que os caras lá de fora já fizeram isso por muito tempo. Então você acaba aplicando aqui coisas de empréstimo, né? Pegar métodos de análise de música clássica, para tentar fazer a coisa da música popular. Recentemente, o Acácio Trindade, que é professor na Estadual de Santa Catarina, ele emprestou não é um método, mas um conceito das topics, né? As tópicas, né? Que é uma coisa associada à interpretação de música histórica, né? Ou interpretação histórica, que a gente chama, não sei se vocês são familiarizados aí com esse fenômeno de interpretação de música barroca, de música antiga que a gente teve a partir de 1950, começou a ferver na Holanda, que o pessoal começou a tocar os instrumentos antigos, voltar para os instrumentos antigos, colocar corda de tripa nos instrumentos, usar aquele arco barroco. E não só a questão do instrumental em si, mas também mudaram completamente a maneira de tocar. Por quê? Porque eles foram lá nos tratados, foram estudar aquilo tudo, ver o que os caras estavam dizendo, como é que tocavam determinadas coisas. Então você tem os italianos lá desde final dos 1600 para 1700, já escrevendo coisas de interpretação. E tais coisas deveriam ser feitas assim, não sei e tal. Só que no Barroco você tinha toda a teoria dos afetos, né? Você tinha a questão da retórica musical, que a música era comparada à fala, ao discurso, né? Isso é uma coisa que faz toda a diferença do mundo. Porque era uma música assim com sotaques regionais, vamos dizer assim. Era tão próxima da fala que cada um falava de uma maneira. Cada língua tinha suas peculiaridades, cada discurso tinha suas peculiaridades. Então você vê, eles usavam os gregos nas teorias de discurso, da retórica, para você ter uma ideia. E isso tudo era trazido para a música. A partir daí, esses caras começam a revolucionar a questão interpretativa desse repertório barroco, todo baseado nessas novas teorias, nessas novas referências. Então você pensa, houve uma transformação da água para o vinho, assim, e da noite para o dia. Porque você tinha um repertório que a gente, uma tradição de performance, uma tradição de interpretação que você tinha no mundo inteiro, que tinha como um grande marco, principalmente o quê? O Conservatório de Paris, passou por ali tudo, e o mundo inteiro entrou nessa onda de ensinar cordas da mesma maneira. E o mundo todo pegava e fazia o quê? Imitava esses grandes mestres, né? Que vieram, principalmente saíram daí. Então, houve uma pasteurização interpretativa do material musical fantástico. Então, você pega a indústria fonográfica, do começo da história, fonográfica, você vai ouvir essas peças, os repertórios já mais batidos aí na música clássica, é tudo muito parecido. E tem coisas que você não consegue explicar, aquele monte de vibratos, negócio doido, né? E aquela coisa chapada, né? Então você ouve o barroco, você ouve o clássico, você ouve o romântico, é sempre o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de interpretação. Os caras quebram com isso tudo, jogam a música lá para trás, baseado na teoria do discurso. A música começa a ficar toda picada, toda falada, super articulada, e ganha assim uma cara completamente diferente. Se vocês forem, pesquisem na internet, historical performance, ou música histórica, interpretação histórica. Arnold Harnoncourt é um dos papas lá
desse movimento. E você tem coisas maravilhosas, como ainda tem hoje, grupos tocando nessa linha. Veio para ficar. Tem uma resistência brutal da tradição de performance do mundo todo, como se fosse uma viagem, um lixo, a proposta. E o negócio bateu o pé e ficou aí, está aí até hoje, com coisas incríveis. E mudou. O Acácio Trindade, de Santa Catarina, ele empresta esse conceito das tópicas, que é uma maneira de enxergar a música lá de trás do barroco, com essas teorias do afeto, que todas elas tinham um grupo de características que as definiam. Fosse rítmica, melódica, de textura, de efeito emocional, interpretativo, o que é considerado uma música impactante emocionalmente. Quando você quisesse transmitir raiva através da música, você fazia o quê? Quando você quiser... Tinha bulas e mais bulas para descrever isso tudo. Né? Ele vai lá, empresta isso e cria as tópicas brasileiras associadas com música popular brasileira. O que é genial. E aí você começa, ele criou um arsenal de coisas e começa a discutir em cima de elementos definidos, começa a discutir a música brasileira. Né? O fazer dessa música brasileira e as características que as definem. Né? Isso é muito bom porque serve de referência para a gente, particularmente a gente que vive num mundo mais acadêmico, né? ou o mundo da tradição formal, da educação formal, começa a virar ferramenta para a gente trabalhar. Então, a gente tem vários tipos de ferramentas disponíveis que permite a gente, enquanto músico por lado de cá, que vai interpretar, aí o intérprete, a gente supõe o intérprete, o cara que está nesse mundo da educação mais formal, né? E no caso de cordas, no Brasil, de 99%. Então, a gente começa a ter ferramentas para fazer isso. Então, qual a importância para o músico? A gente dar essa reviravolta. Que caminho tomar na criação de uma música nacional, de uma música brasileira? Ué, esse pode usar o caminho que a gente sempre usou, o caminho da erudição, o caminho da coisa, e vamos a fundo nisso. Então, a questão de análise, entender essa música é fundamental. E a gente vai ter, através de análise, né, você falou, né? Você conhecer tudo, né? O baião, o apoio, né, o repente, e por aí vai. A gente tem que se informar disso e precisa conhecer musicalmente. Qual a característica de cada um, quais são as tópicas de cada um, o que as define, por que um é diferente do outro. Esse reúne isso, e os mesmos elementos se reúnem isso. Já tem uma diferença que na hora de interpretar você vai ter que estar ciente disso, para tornar essa referência audível, evidente, senão fica o quê? Aquela coisa pasteurizada e fica tudo igual. Aí você produz música através da sua tradição de formação técnica, né? Que é muito o que acontece. A coisa passa por um tubo técnico e sai isso tudo lá na frente com a mesma cara, porque a mesma técnica aplicada para todo mundo de música. Quando você já começa a ter nuances muito diferentes de um e de outro, você vai muitas vezes adaptar a técnica para produzir efeitos que estão fora desse tubo, né? Isso é muito legal. E aí vem o quê? Referências outras. Quem costuma fazer isso aqui nessa música é o cavaco. O cavaco faz o quê? Faz mais sequinho. Eu vou fazendo o meu arco mais seco. E isso vai criando uma coisa que a música fica inabalável. É uma estrutura super bem pensada, super forte. Em matéria de interpretação, e a gente pensa a interpretação enquanto uma recriação de um material. Né? Se a gente for pensar que esse material, no caso nosso, da música clássica, da música híbrida, que está nesse meio, se você for pensar, esse material é a coisa mais importante que você pode ter. E aí, a capacidade que você tem, você precisa ser um analítico com relação a essa música que você vai fazer, primeiro para enxergar todas as camadas que você tem. Tem camadas muito internas que até elas permanecem super europeias, harmonia, né? Certos padrões melódicos. Isso está na própria música nossa, na formação, está lá. Você começa a ir mais para a superfície, aí você já vê que a coisa é completamente diferente. O que caracteriza um estilo do outro estilo são pequenas coisas, nuances. E aí eu diria que, assim, que um dos elementos assim, que a gente mais peca na questão interpretativa brasileira é a questão rítmica. A questão
desse universo, dessa camada rítmica. Aí dá para dizer o quê? Balanço, o swing, né? Porque ele fala, putz, coisa dura, né? E você pega aquele negócio, você ouve, a música tá... Ah, agora é um baião. Pô, agora é um samba. Mas de baião e de samba não tem nada. Por quê? Porque falta o molho. E por que não pode ter molho? Eu queria fazer uma reflexão assim, se esses termos, é o balanço, é o swing, não é muito genérico, e esse não é um dos problemas? O que é o swing? O que é o balanço? Porque na música erudita a gente se apodera muito assim, tem que tocar isso com swing, mas a pessoa não sabe o que é. Por Porque isso... quem sabe o que é o swing é o cara que vem da tradição oral, Sim. de ouvir aquela música e reproduzir. Aí o cara vai falar para você, vai no barco da Zabumba, tá tudo certo. Pronto, definiu. Vai no barco da Zabumba. É isso. Aí o professor vai perguntar essa Zabumba, o que eu sou? Ah, é assim que eu aprendi com o fulano e tal. Mas não é só ir, é ouvir, viver aquela zabumba e colocar no que ele está tocando. Sim, exatamente. Mas é que tá. Para o cara que viveu naquele universo, o Kaká, por exemplo, é outra história. Falar disso assim, ele tem isso aqui, né? No umbigo, né? Então ele está lá desde que nasceu. É muito diferente do que assim, a gente que passou por uma escola, estudou violino, desde menino, que negócio vai mentira que esses estudos que fez agora. Aí vai falar assim, toca com mais swing. Assim, é isso mesmo. Mas tem maneira de traduzir isso. E aí está a importância da metodologia, das definições. Eu sou músico de orquestra, mas tenho uma paixão e uma vivência em música popular, e eu ouvi isso durante a minha vida profissional em orquestra, muitas vezes, como sendo a solução, mas não é a solução, é o pior dos comentários, quando o maestro fala assim, isso tem que tocar com swing. Então, ninguém sabe o que é swing. Nem ele. Nem ele. Ninguém vive swing, ninguém dança swing. Você falou onde eu quero chegar. Não vai Você falar falou onde isso. eu quero chegar. Porque aí, se você pega essas coisas todas, você vai trabalhar. Se ritmo é a coisa mais importante, existe um equívoco muito grande na questão de tratamento de material rítmico. O que você faz é assim, vai fazer um negócio completamente ali padrão, né? Então você faz sempre tudo igual e a gente toca por partitura, né? Fica um negócio assim, e aquele casamento. Chega aí, gente, senta aí. Aquele casamento com a partitura, né? Não desvia nada. Tudo mole, tudo meio solto. Né? Se fosse pensar no que seria swing, né? Eu acho que tem um problema muito grande que eu descobri, né, engraçado, eu tocando com a orquestra de cordas. O que é que os músicos, no caso era o que falta, na verdade, também é uma coisa chamada precisão nas práticas. Falta precisão na sala da música. Precisão. E eu disse a orquestra de corda tocando, e eles com a precisão nas frases, por exemplo, desses movimentos aí de Vivaldi, tem grupos de semicolcheiros e com precisão. Aí, imediatamente, eu pensei, mas por que é que não tem essa precisão do frevo? Por que é que não tem a precisão no vaião? A superfície aqui mudou. Eles estão tentando aplicar a superfície do Vivaldi porque a saída a do superfície frevo, esses elementos usados no frevo, esses motivos, são motivos que já foram feitos na música europeia, que já vem aí da Mozart, por exemplo. Você pega um frevo, só que esse... Mas aí o violinista que vai tocar uma peça europeia está ali e tem um motivo assim, mas ele está fazendo. Aí eu pergunto, mas por que é que não faz? Por que é que o frevo não sai assim, com essa precisão? Porque não funciona. A abordagem não funciona. E aí você pega, eu levo de novo lá para trás na questão da retórica, que a gente falou. O que os caras fizeram? Fizeram uma quebra brutal e trouxeram para próximo da fala. O erudito os ritmos são todos aí. O que está faltando? Sotaque. Sotaque.
É a mesma coisa que você pegar o cara que fala o tempo todo assim, monotônico, e não tem a menor articulação de frase. Eu gostaria de falar para vocês essa noite. Mas como é que Peraí, a o gente que é isso? sotaque ouvindo e não lendo a partitura? Mas aí que tá, mas aí além da partitura, você tem uma tradição de interpretação. Que foi martelada na sua cabeça. Para com isso, menino, você tem que tocar assim, mais resto, não sei o que, aquelas coisas. E você virou um autômato tocando. Que funcionou por muito tempo na música clássica, criou uma tradição secular. De 1800, secular de 1800, né? Até 1950. Tem um certo país até o pessoal na Holanda quebrar o pau lá, falando nada disso, vocês estão fazendo música barroca tudo errado. Entende? Ali virou o quê? Para tudo falado, tudo nessa coisa, né? Móvel. Aí eu diria o quê? Você falou movimento. Além dessa questão toda de você ter a música com essas reflexões todas, uma música viva, você tem uma questão de movimento. Então, você fala em música popular, a primeira coisa que tem, quase toda a nossa música popular, tem dança. Então, dá uma olhada no pessoal dançando. Você começa pela dança, vê o seguinte, o equivalente do intérprete da dança, com a gente tocando, seria o cara dançar assim, né? É tudo duro, tudo bicudo, não tem nada da maleabilidade que está junto com a música. Se você olha a maneira de dançar, não tem um movimento que é igual ao outro. A velocidade, a amplitude dos movimentos está em constante alteração. Então, tem um passo pequeno com um passo grande, aquilo está todo maleável o tempo todo. Por quê? Porque a superfície primeira da música, ela não é rígida. Ela é totalmente maleável. Então, se a gente parar para pensar, eu gosto de pensar nesse conceito, porque assim, o que é swing? Bom, eu vou pensar em swing o seguinte, quando você tem uma música que tem uma levada, né, que tem uma coisa que fica lá estabilizada, então você tem o swing, a levada é constituída do quê? Você tem padrões, pequenos padrões rítmicos, né? Você vai repetindo. Então, um padrão rítmico recorrente que cria o quê? Cria uma cama rítmica. E aí você tem, ou faz duro, ou faz mole, ou faz na tradição de não sei de quem, ou faz na tradição de não sei quem lá, entende? O baião do Luiz Gonzaga, o baião do fulano. Por quê? Porque todos têm uma maneira diferente de fazer aquilo. Já está no pandeiro, né? Porque não é um negócio rígido também. Cada um tem a sua pimentadinha a mais ali, ou a menos, né? Então, você tem essa superfície, né, que cria uma cama rítmica, e em cima disso as coisas são construídas e costuradas. Então, eu diria o seguinte, você vai criar uma coisa móvel em cima disso. Eu gosto de pensar o seguinte, se você pega o maracatu, como a gente falou, precisa terminar? Infelizmente. Bom. Mas, não, Não, fecha com esse assunto aqui, a gente já fecha. mais 10 minutinhos. Tudo isso? Porque é gostoso. Aí, porque o Kaká também já tá falando e depois vem a dele, aí eu acho que... Tá. Não, à vontade, cara. Mas o... Tá tão bom, né? Maracatu. Né? Você pega essa levada. O que acontece? Tum. Então você tem o quê? Você tem um ponto nesse pequeno motivo rítmico que ele parece atrair tudo para ele. Vou fazer uma mesa redonda. Seria a cabeça do compasso lá. Né? Então esse contratempo que vem que vai cair lá na frente, aí está móvel. Vai todo mundo se juntar lá no tum. Né? Mas aqui, você cria o quê? Você cria movimento. Seria o bailarino que faz tum, dá um passo grande, pá, pum. Ele é pequeno, ele vai para o grande. Por quê? Porque tem uma energia embutida nisso que gera movimento, de menos para mais. Tem tensão e relaxamento. O que você pega na interpretação orquestral e na coisa sem swing é uma energia estável. Ela não é evidente. Ela está lá, muitas vezes, tratada com o quê? Volume. Então, você mexe no volume da música. Você faz um crescendo, faz um diminuindo. Mas o movimento, a superfície rítmica da música está sempre rígida, estável. Os metrônomo estão todas as notas
de alguma maneira, caindo mais próximo do clique do metrônomo. Enquanto que numa interpretação mais real, você vai ter o metrônomo batendo assim, a cada 2 compassos ele se junta ali na frente. O resto tudo é com o olho, com essa instabilidade. Mas Então, uma orquestra, como todos estão tocando juntos, é difícil não é prático conciliar pensar nisso. esse balanço, esse molho, né? Mas você pega uma orquestra... Tem que ter um maestro, assim, que Sim, com essa tivesse cabeça. muito bem afinado com esse ritmo, para falar, o aceito está aqui, o aceito está ali, sei lá, né? A gente também tem uma coisa de... Você fala da tradição oral, eu aprendi, eu venho trazendo isso a maneira de tocar. O jazz é assim. O jazz não tem essas coisas escritas. Eu tenho que tocar jazz na partitura porque isso não se repete. Para a gente, de uma certa forma, também. O que aconteceu com esse movimento de música histórica? Eles quebraram com isso. Então tem orquestra tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven, aquelas sinfonias todas, com esse pelinho e ovo, tudo quanto é nota trabalhada desse jeito. Deve ter dado um trabalho doido. Foi escolhido a dedo quem? Quem entende esse universo, quem trabalha nesse universo, a ponto de se conseguir juntar 70 pessoas para fazer essa mesma coisa. E com um diretor musical que vai dar as dicas corretas, né? Vai dar a cutucada correta dos músicos para tirar o efeito desejado. Então, assim, ele só não é possível fazer com uma orquestra grande, com uma orquestra que não domina isso, que não vibra nesse universo, que não conhece esse universo. Se a gente ouvir uma orquestra vienense tocando uma valsa vienense, a gente vai ouvir um swing lá. Não cabe nada no lugar. Tá No no caso, lugar. é o mesmo swing, só que eles estão tocando. E isso que você Com falou. a tradição a tradição oral deles, né? que nós deveríamos ter com essa música. Exatamente. Aí. Do Camargo-Guarnieri, do nacionalismo, do harmonismo. Então, mas isso é uma coisa. Ou a gente faz de ouvido esse repertório, ou você tem que ensinar isso. E aí é definir o que é swing. Aí você pode fazer exercícios, né? Fazer exercício com a gente tocando. A gente gosta de pegar o negócio das semicolcheias, sabe? E sempre tem o por trás de tudo está lá semicolcheia. Então você pode sempre treinar semicolcheia, em cima de semicolcheia, e brincar com isso, uma coisa mais instável, mais mole, com relaxamento, com tensão, e você vai fazendo isso. Muda completamente a maneira de tocar, que é o que eu faço com música barroca. Eu aprendi a fazer isso tocando música barroca, tocando os Vivaldi, os Corelli. Tem um paralelo muito grande com música barroca, nesse sentido. Tanto que você pega o jazz, esse negócio, o pessoal que toca música jazz são os caras que mais são diversificados em interpretação. Fazem música barroca, fazem música contemporânea, fazem tudo. Por quê? Porque tem uma abordagem completamente solta com relação à música. São menos presos a essa coisa, esse bloco, né? Essa coisa monolítica de interpretação que a gente pegou via tradição, né? Tradição colonizada, ou essa tradição europeia, em cima desse palácio de ensino de música e tudo mais, que é o Conservatório de Paris. Mas acho que é isso aí. Perguntinhas para a gente dar uma... E sobre a minha peça, aquela experiência que nós tivemos lá com a orquestra, como que o professor vê, assim, daquelas estratégias, né, que nós pensamos, teria talvez uma outra abordagem, além de tudo isso que o senhor falou, assim, pensando lá do que a gente fez, aquela música corporal, talvez os ritmos, o percussionista falando, né, o Kaká, teria Eu acho assim, qualquer esforço que você faz nessa direção tem resultados, né? Você vai ter esforços mais dispersos, você vai ter esforços mais concentrados e consequentemente, você tem resultados diretamente ligados a essas abordagens, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que você pode ter é a audição. Você ouvir a diferença entre uma coisa e outra coisa. Você poder ter uma motivação para buscar e utilizar o recurso técnico que você tem, ou a sua experiência, ela vai ter que, de alguma maneira, ser adaptada ou ser motivada por aquilo que está acontecendo, que está ouvindo diferente. Então, a audição é tudo. Então, eu acho assim, quando a gente pega e teve essa conversa lá, e falar disso, assim, que acabou a orquestra inteira, era um negócio para cordas, e de repente os percussionistas estavam falando mais todo mundo. Porque
perceberam que assim, o negócio está com a gente, né? E era mesmo. Então, às vezes, você começar o trabalho ao contrário, do fundo para frente, né? Exatamente fazer essa conversa aqui, falar, fulano, toca aí, como é que você faz esse negócio da semicoxia? Fala, eu estou aqui, né? Estou na caixa aqui, fazendo permanente aqui, mas eu dou os meus acentos aqui, né? Eu tiro um pouco a mão ali, e você começa a ouvir e fala, perceba que o negócio não é quadrado, não é reto. E tem uma superfície, se você fosse dançar para isso, e para a gente, imediatamente você transfere a ideia de movimento, de dança, para quem? Para o braço direito. E você vê o pessoal tocando, e está tocando aqui, a música é um negócio assim, e o movimento é um negócio assim. É tudo com a mesma velocidade, tudo com a mesma amplitude de movimento. Como é que você conseguiu fazer essa música acontecer com um movimento totalmente estável? Aí você pede para o mesmo cara, vamos batucar essa música que está tocando aqui. O movimento aqui na mesa é diferente. Porque parece que vem uma coisa da sua referência de música brasileira, então você faz... Se for fazer isso no arco, você faz... Por quê? Assim que tocou a vida inteira. Assim que tocou o Vivaldi, assim que tocou o Mozart, assim que tocou o Beethoven, o Tchaikovsky, aquele negócio. Então, acho que assim, esses elementos teóricos, se forem associados a uma questão de audição, então começar a mostrar isso pela percussão, por exemplo, já começa a mudar tudo, né? Começa a dar um clique aí. Agora, para isso acontecer de fato, aí já é outra história, né? Porque tem um esforço individual de cada músico para fazer aquilo acontecer de uma forma mais orgânica, né? E depois entra no problema ali, como é que você junta um povarel desse para fazer essas ideias mais refinadas, né? Tudo junto. Mas é um negócio que, assim, é só mais uma maneira de tocar. Para o músico profissional, não deveria ter segredo desse. Mas a nossa formação ainda é muito focada em determinadas coisas. Né? Então, eu diria assim, que nesse quesito que a gente tem de música brasileira, né, e a questão de tradição de interpretação, esse é o grande problema que a gente enfrenta. E que, assim, já está sendo trabalhado, mas ainda tem chão. Ontem nós estivemos no Conservatório de Tatuí, né? Só que com a formação de banda e Big Band, né? Tocando essa peça. E lá no Lamento Sertanejo, né? O maestro passou esse trecho, e aí eu percebi que também não estava assim, rolando coerente, né? E o Kaká também falou isso lá. E aí ele cantou como se fosse o aboiador. Tá certo isso, né? Aí parece que a galera conseguiu entrar no clima. E dentro da performance da peça também ele dançou. Né? Então acho que tudo isso que o Maestro está falando, que o professor está falando, é bem isso. E a gente falou também de umas imagens daquele quadro dos retirantes do Cândido Portinari. Eu acho que trabalhar todos esses sentimentos, essas emoções, né? Sim. Eu acho que também... Aí, isso eu já entendo como ideal, né? É uma pena que a gente você tocando nisso, assim, você já imagina uma formação muito mais abrangente, em que o cara está preocupado com a arte brasileira, e o artista brasileiro, e ele está mergulhado, né? Embriagado por toda essa rica arte brasileira que nós temos, né? E muitas peculiaridades, que vai para o Nordeste, Porteiro, é tanta coisa, né? Quer dizer, você saber disso tudo é uma coisa incrível, acho que assim, para a formação de uma pessoa. E ao mesmo tempo, assim, você está fazendo o quê? Você está se libertando de uma coisa, de uma melodia, né? Você está sempre na direção. E está começando a pegar atalhos que vai te permitir ser um outro tipo de artista, de músico. É fundamental, né? Mas, assim, você vê, mesmo sendo um big band, alguma coisa assim, que deveria, provavelmente tem mais propriedade do que a orquestra, né? Cheio de música de corda, aquela formação bem erudita mesmo. Né? Mas mesmo assim você vê que não é a vivência do pessoal fazer, né? Fica um negócio assim, provavelmente tocaria um repertório americano, de big band, alguma coisa, já muito mais apropriadamente do que a brasileira, né? E talvez se você pegar uma pop, né? Pegar um big band daquele, assim, caramba, né? Professor, nesse sentido, a gente não poderia pensar
que a formação do músico da orquestra de cordas, ela vem mais da tradição europeia, do conservatório, e no Brasil, pelo menos na minha geração, hoje talvez seja diferente, a formação do músico de sopro vem da banda, de coreia e tal, e isso não daria uma diferença nessa interpretação de música? Total, porque seria o equivalente à tradição oral. Sim. O cara responde a tudo que ele já ouviu, tudo que ele já fez, tudo que ele já ouviu falar, né? Mas isso também está mudando, viu, no Brasil, a banda como instituição de ensino de música, ela está ganhando esse caráter mais formal, né, de conservatório e tal, tirando aquela coisa, pelo menos eu sou de uma geração que, sei lá, 3 semanas de clarinete, mas joga aí, toca o que der e já sai tocando boleros, choro, samba e mais. Hoje... Mas isso meio que morreu, né? Então, hoje está morrendo. Senão você tem os coretos, você não tem essas coisas. Os coretos, pelo menos lá nas cidades nordestinas, eles... Acabou. Praticamente a maioria, assim. A banda da minha cidade, já que é importante essa colocação que a gente fez, o músico de banda, de músico filarmônica, de sopro, ele já sai com uma vantagem muito grande nesse sentido, porque ele se toca, ou tocava o repertório, né? Machixe, dobrado, marcha. Exatamente. Então, você vai para o coreto da criança, no jovem, no adolescente, nessas retretas, na verdade, são retretas, ali já está passando, já está entrando essa coisa que a gente está discutindo aqui, sobre swing, sobre música, sobre... E o músico de banda, o músico de sopro, ele já sai com uma vantagem muito grande nesse sentido aí. A Mantiqueira é uma banda que deu certo, porque a maioria, ou todos os músicos de sopro, nasceram dentro de uma banda de música. Aproveita, na banda de Carnaíba, na Filarmônica, Paulo Gil, François, o Baldo Fessolato, Valdir, Jericó, todos. Isso é uma educação mais formal, né? Exato. Eles pegar um esquema de ensino pesado depois, né? E aí, o quê? Jamais perdeu essa formação. O que a gente tem, a gente começa uma coisa super formal, pesada, e nunca tem acesso ao outro. E às vezes não dança, não tem relação nenhuma com aquilo lá, né? Não sei dançar, não sei isso, já não ouço. Aí vem a questão também das cordas. O método Closet, do Conservatório de Paris, só que antes, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a estudar o Closet, mas antes eu já tocava choro, já tocava machixe, já tocava baião. Que tinha tudo que tinha. Porque tem um livro, comecei com meu pai, o meu pai tem um livro, ele tinha um livro, a gente usava método, né? Tem um livro com todos os estilos, até Fox tinha. Valsa, fox, choro, machixe, baião, tinha de tudo. É muito diferente, né? É outro universo, né? Ele diz mais respeito a essa conversa. Agora sim, eu queria aproveitar uma pergunta importante sobre o refoleixo da sanfona. Eu, toda hora que eu escuto, eu associo muito a rabeca. Não sei se tem... Porque a rabeca chegou bem antes do que a sanfona, porque o pé de bode é aqui no Brasil. Né? Talvez seja o primeiro instrumento, junto com o pífano, a chegar no Nordeste, vai. Um instrumento que era feito diferente da sanfona, ou outro instrumento você tinha, e até falando do sertão, do interior. De aqui morar no Recife, para ter acesso a comprar lá, não. O cara pegava a taboca, o bambu, fazia o pico, pegava a rabeca, com couro de tripa, sei lá. Porque eu acho muito parecido. Então, é uma ótima pergunta. Eu diria que assim, é difícil definir, porque realmente você tem a coisa da rabeca. Não é exatamente a mesma coisa. Você pega os rabequeiros, particularmente os nordestinos, tem essa coisa da troca de cordas, ele fica naquele negócio. Isso é super presente. E isso é uma característica de corda mesmo, de arco, né? Você tem isso na música irlandesa, você tem na tradição toda que vem lá dos os instrumentos já estavam fazendo aquilo, o violino estava fazendo. Por isso que ele virou um instrumento de rua, porque os instrumentos da origem já eram. Então você tem, mas eu acho que a sanfona faz diferente.
ela tem mais, eu acho que ela tem mais poder de fazer isso. Então aí você cria uma influência reversa, né? Sai daqui, vai para lá e volta, e você cria uma conversa permanente. Né? E talvez o repertório da sanfona, né, institucionalizou a questão do resfolego na mão dos nossos sanfoneiros. Depois você só vai falar, não, está fazendo violino, está fazendo o resfolego da sanfona. Talvez seja uma coisa mais forte, referencialmente. Né? Por aí. Mas realmente existe uma via de mão dupla. Certo, ok. A gente só vai dar um breakzinho para encerrar a transmissão. Mas eu acho que a gente continua isso com o Kaká, mas o professor pode ficar também. Ah, não? Porque o assunto está muito próximo, né, Kaká? Eu acho que assim, muito, né, assim, tudo que a gente viveu esses dias, assim, o que o professor falou, assim, a gente está, né, meio que na mesma vibe. Então, queria agradecer vocês pela presença aí. Muito legal ter esse público aqui. Quero agradecer vocês também, que estão assistindo aí pelo canal da Elmi. A gente daqui a pouco já volta para mais uma palestra com o professor Kaká Malaquias, falando sobre a percussão nos ritmos brasileiros. Até lá. Claro, não.